Vamos assentar em nome de Jesus. Obrigado, irmã Simone. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça sobre a sua vida. Amém? Amém. Rodrigão, bom te ver aí, meu amigo. Deus te abençoe, tá bom? Bom, vamos lá. Casalzinho aí tá que tá, hein? Só vem no conjuntinho agora, irmão. Estão na fase 34 anos de relacionamento. Estão no love, irmão. Estão na fase do love. É isso aí. Os irmãos estão solteiros aí, querem casar. Pega a unção do irmão Carlos e da irmã Tânia, entendeu? Para poder. Que eles estão aí numa fase, graças a Deus, maravilhosa. Vamos lá. Bom, mais uma quarta-feira. E eu tenho pensado e meditado, né, sobre a quarta-feira e principalmente sobre esse tema. Vocês pensam que eu, como pastor e como professor, né, por dom, né, dado por Deus, um dos dons espirituais é o dom de mestre, né, o dom de ensino. E eu não só ensino, eu também aprendo. E eu aprendo com tudo que eu estudo, com tudo que eu busco, com tudo que eu vivo e vejo na palavra, mas eu aprendo muito, e é isso que eu procuro ensinar a vocês, é aprender com o dia a dia, aprender com as pessoas, aprender com as circunstâncias, aprender com os erros. Guarda essa frase aí, a maior sabedoria está em aprender com a vida. E quando eu falo de vida, eu falo de tudo: relacionamento interpessoal, de amizade, enfermidade, relacionamento profissional, relacionamento igreja, ministerial ou irmão em Cristo. Em nome de Jesus, irmãos, isso aqui é palavra de sabedoria. Peça a Deus para você ter uma visão espiritual, para você aprender com tudo. Porque aí você vai chegar num nível que você não vai mais sofrer como muitas pessoas sofrem, assim, com coisas triviais. E uma coisa que eu aprendo, e eu estou aqui compartilhando com vocês, é sobre o culto de quarta-feira. Eu venho aqui ensinar a vocês, mas Deus vai me ensinando, não só com conteúdo, né, até porque eu já fiz esse estudo aí há mais de 15 anos atrás sobre finanças, mas como que eu aprendo? Hoje está vazio. Graças a Deus, tem vindo um número considerável, graças a Deus. A gente leva em consideração, por experiência, a questão de data. Passou do dia 15, o número de público em qualquer lugar, trânsito, comércio, igreja, aonde tem pessoas, a falta do valor reflete no número de pessoas. Final de semana, de início de mês, o shopping está cheio, está todo mundo com dinheiro para usar. Mas eu quero te ensinar isso e te honrar por você estar aqui hoje. Eu, como líder, sempre lidei com muita gente, e aqui não é diferente, só que agora até de forma mais intensa, né? De forma mais acompanhando, porque lá, a minha experiência anterior, eu atendia, mas eu não tinha responsabilidade sobre aquelas pessoas e nem responsabilidade de acompanhar a luta da pessoa. A pessoa foi lá e falou: irmão Ney, eu estou com problema nessa área, seja conjugal, seja financeira, seja familiar. Eu ia ali, dava um conselho, e na verdade o meu atendimento era válvula de escape. O pastor não estava, a irmã que fazia atendimento espiritual só vinha uma vez na semana, eu ficava a semana toda, então eu era ali o coringa. Então eu não tinha responsabilidade. Aqui é diferente. Aqui eu me coloco na brecha, eu subo no muro como atalaia para vigiar e mentorear, acompanhar. E o que acontecer com aquela pessoa reflete também na minha vida e no meu ministério. Se eu tiver uma pessoa com problema familiar, problema financeiro, vai refletir em mim, vai refletir na igreja, porque a gente está juntos, nós estamos juntos, né? Então, para eu fechar essa minha introdução, que eu sempre começo com essa reflexão para vocês que são os estudiosos, são aqueles que buscam, quem busca acha. Então, o que que eu, pastor? Então você está dizendo que você também aprende? Sim. O que que eu aprendo? 98%, se não for 99% das pessoas tem problema financeiro. Quando não é a falta do dinheiro, é a renda baixa, é a dívida,
é o descontrole, e tudo bem por isso, tá? Eu não estou condenando ninguém, porque o brasileiro ele tem que rebolar todo mês para sobreviver. Tudo muito caro, o sistema oprime, o sistema. Irmãos, essa semana eu fui no mercado, eu sou tranquilo, eu não fico assim de preço, apavorado, eu não sou assim, eu sou meio desligado, entendeu? Eu tenho que até aprender a ver nota, porque eu vi uma pessoa falando que eles colocam lá um negócio a mais, cobram um valor a mais de um produto que está a menos lá, tem essas coisas. A pastora que é fiscal de nota, ela dá uma lida na nota, herdou do pai dela. O pai dela amava ler nota de mercado. Aí, olha isso, escuta bem o que eu vou ensinar para vocês. E eu fui 3 sacolas, irmãos. Não, para ser sincero, 4, né? Eu dividi em 4. Não eram 4 sacolas cheias, não. Eram 4 sacolas razoáveis. Eu não comprei arroz nem feijão. Foram só biscoito lá em casa, guloseima, essas coisas. A gente diminuiu consideravelmente. Então, eram coisas assim, uma manteiga, um café. Só o café já foi R$ 40. Estava R$ 40, tá? O café nesse dia, porque o café fica oscilando. Mas, enfim, escuta isso. Em 4 sacolas pela metade, irmãos. Eu falei, vai dar uns 200 e alguma coisa. 300... Não, perdão. R$ 277. Quase R$ 300, irmãos. Eu estava esperando gastar 200. Porque foram poucas coisas, irmãos. Poucas. Pouquíssimas. 3 todinho para Laura lá de caixinha. Uma reposiçãozinha ali, merrequinha. Quase, irmã Vanessa, R$ 300. Aquilo me chamou a atenção. Então, assim, a coisa está desse nível. As pessoas estão com dificuldade financeira. Mas por que eu hoje sou muito retraído de ajudar certas pessoas em alguns aspectos? Por causa disso. As pessoas não buscam o entendimento, o conhecimento. Tem pessoas aqui que talvez nem precisavam estar aqui. Já tem sua estabilidade, já tem seu dinheirinho, mal ou bem, já construiu ali um legado. Tem muita gente aqui que, graças a Deus, não ganha mal. Graças a Deus tem sua casinha própria ou tem o seu aluguel, mas está morando. Tipo assim, tem muita gente aqui hoje que tem sua estabilidade de vida. Todo mundo tem sua dificuldade, todo mundo aqui rebola no final do mês, né? Mas fato é que o público que está aqui hoje tem a sua estabilidade. Graças a Deus, a irmã Marisol está ali. Ela ganha o saláriozinho dela, ela trabalha, tem o cantinho dela, é independente, graças a Deus, está aqui, sentadinha ali para ouvir. Irmão José Ricardo, que trabalha, né? Tem o emprego dele, tem o salário dele, tem a casa dele, está aqui com a família, sentada. Na igreja, está cheio de gente assim com questões financeiras seríssimas, sem direção, sem coisa. A pessoa não bota um pé aqui. A pessoa nunca veio numa quarta-feira. Por que, pastor, você está falando isso? Para quando você vê alguém reclamando nos bastidores, poxa, tá ruim, tá brabo, o pastor está pedindo dinheiro, que não sei o quê. Se essa pessoa está com problema financeiro, é uma questão dela. Porque se ela viesse buscar o conhecimento, ela ia parar de ter uma visão diferenciada. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque Deus honra isso aqui, tá, irmãos? Você sair da sua casa, depois de um dia de trabalho, de correria, para sentar aqui, para ouvir um assunto que não é tão interessante no sentido de ser um assunto maneiro, aqueles que eu acredito que sobre o piercing é curiosidade, aguça a tua curiosidade. Falar sobre dinheiro não aguça a curiosidade de ninguém, é uma necessidade de ouvir algo para entender esse mistério que é a vida financeira. Então, eu quero que vocês tenham esse entendimento. Por isso que às vezes a gente vê pessoas passarem por situações financeiras terríveis, não entra. Não entra porque a pessoa está não quer aprender, sentar para aprender, vai aprender na paulada, vai aprender com a vida. Aí vai apanhar para aprender. Então eu aprendo muito com isso. Eu olho pessoas que deveriam estar aqui sentadinho toda quarta-feira, assim, bebendo, anotando tudo. Foi esse curso que mudou a minha concepção financeira. Foi esse estudo que mudou a minha mentalidade sobre dinheiro. Eu pegava o dinheiro, metia o pau. Podia ser o valor que fosse. E quanto maior o valor, mais pau eu metia. Porque eu me achava milionário. Lembra que eu falei semana passada? Você ganha 2.000.
você sai de férias, você vai ganhar 4 mil e pouco, quase 5 mil reais. Aí o garoto aqui que ganhava 1.000, quando ganhava 2 mil. Meus irmãos, eu tive uma fase na minha vida que quando o meu patrão ele dava de vez em quando um aumento de 50 reais. Irmãos, a situação era tão difícil que eu saía da sala pulando de alegria. Acho que se tivesse uma câmera, ia me pegar fazendo assim, ó. 50 reais, irmão. Eu saía pulando para você ver o nível da necessidade. 50 reais. Se fosse hoje, seria 100 reais ali. Você ganha, vamos supor, 1.000 reais. Aí ele ia lá, depois de um ano, e dava 100 reais de aumento. Não estou culpando, não. Era até bom, porque o governo dava o anual e ele vinha dava 100. Então, para mim, era glória. Entendeu? Agora, cá entre nós, e eu ficava doido com aquilo. Quando chegava férias, eu ficava louco. Quando chegava 13º, a gente falava, mulher, se arruma. Vamos gastar essa bolada. Entendeu? Milionário. Aí eu fui fazer esse curso. Como eu fui confrontado, como eu aprendi, centrei, comecei a tal, ao ponto de entender como funciona essa questão da parte financeira. Não estou dizendo para você que eu não tenho época que eu tenho que apertar cinto, que eu tenho. Não é sobre ter dinheiro, é sobre você saber lidar. É igual casamento. Você tem que saber lidar. Filho, tem que saber lidar. Família, tem que saber lidar. Quem aqui tem família? Todo mundo, né? Família de pai, mãe, irmão, primo. Tu não tem família? A pergunta é: você sabe lidar com a tua família? Vocês estão entendendo? Todo mundo aqui pega em dinheiro, mal ou bem, todo mundo pega. A pergunta é: tu sabe lidar com dinheiro? Então, em nome de Jesus, que Deus te honre e te abençoe por estar aqui, tá bom? Vamos lá, então. Agora, uma coisa que eu aprendi isso marcou muito minha vida. Eu achava que Deus tinha que fazer tudo por mim. Aí eu aprendi que tinha. Eu nunca mais eu esqueci de duas coisas fundamentais desse estudo: a parte de Deus e a nossa parte. O sistema financeiro de Deus e o sistema financeiro da terra. O sistema financeiro está aí, ó, o INSS quase quebrando, e daqui a alguns anos eles vão fazer leis para acabar com o INSS, porque não vai ter como. É uma pirâmide financeira. Não vai ter como sustentar. Hoje tem muita gente empreendedora que não paga mais INSS. Tem muita coisa, não vai sustentar. Daqui a 10, 15 anos o INSS ele não vai se autossustentar. Eles vão ter que mudar muita coisa. Então, hoje, eu consigo fazer essa divisão entre o sistema da terra e o sistema de Deus. E eu comecei a acessar o sistema de Deus para eu conquistar coisas que financeiramente eu não tenho condições. Deus me faz e te faz sustentar quando você acessa o sistema de Deus. Eu não sabia, eu ficava aqui esperando ter condições para fazer alguma coisa. E nunca tinha. Quando eu acessei o sistema de Deus, fazendo a minha parte, as coisas começaram a mudar. E isso não tem a ver em ser pastor, tem a ver há muitos anos que eu venho aplicando esse princípio. Tá bom? Então vamos aprender sobre. Já falamos sobre a parte de Deus. Deus já fez todas as coisas. Deus está te mantendo vivo, está te dando muita coisa, coisa que nós não merecemos. Isso é uma consciência. Gente, dinheiro é consciência. Dinheiro não é só cédula. Dinheiro é consciência. Você tem que ter uma consciência. Aí o universo ele vai ler a tua consciência. E atitudes com o dinheiro, tá bom? Tem gente que pega no dinheiro e mete o pau no dinheiro. Nem honra a Deus. Para começo de conversa, não honra a Deus, mete o pau no dinheiro, nunca tem nada para Deus. Nunca vai ter nada para essa pessoa. Ela vai pegar em dinheiro, Provérbios fala isso. Vai ser como um bolso furado. Se nós que honramos a Deus passamos por dificuldades, imagine quem não honra. Aí entra a gente para querer ajudar, entendeu? Então vamos aprender, continuar aprendendo sobre a nossa parte. Olha essa cena, é real, tá? Essa foto não é foto de internet, não. Fui eu quem tirou. Eu quem tirou, tá certo, né? Eu que tirou. Vamos lá. Eu estava na fila, só que eu estava na fila do caixa automático, aquele que você passa sozinho, e um rapaz veio e colocou. Você está percebendo em que setor ele colocou? Foi tudo que eu ensino aqui. Olha onde ele botou. No setor de fraldas, ele colocou o sorvete, que aquilo ali, entendeu? E eu não pude nem fazer nada, porque ele estava na fila, como é que eu vou pegar lá e vou botar? Eu fiquei até de olho para ver se via algum funcionário, para
tentar dar mais. Foi uma situação que eu não pude nem fazer nada, porque se viesse um funcionário e eu falasse, ia ser chato, porque o rapaz estava logo um pouco mais à frente. Então eu falei, infelizmente, ele vai pagar o preço por essa situação. Eu não vou entrar nessa causa, lamentavelmente, né? Aí, olha ali, ó. Tem o pote de sorvete, deve ser uns R$ 24, 25, dependendo da marca, e mussarela lá. E também a banana. A banana é o de menos ali, que vai dar tempo de alguém pegar. Agora, o sorvete já foi prejuízo. Esse rapaz, infelizmente, ele vai pagar isso aí, no mundo espiritual. Então, que eu e você nunca façamos isso. Você pode até, um produto que não tem perda, você pegou ali um desodorante. E você olha, nossa, tá caríssimo esse desodorante. Você já está na fila e você está no setor ali, você pode colocar ali, porque vai ter um funcionário. Você não vai dar prejuízo nenhum. Consciência, você não está dando prejuízo. Você pegar um produto de um setor e por uma necessidade, por uma pressa, por uma coisa, porque lá tem as pessoas que vão sair recolhendo. Ali não. Até chegar um funcionário para recolher o sorvete já estragou. O desodorante não. Oi? E ainda está escondido, entendeu? Exato. Pois é, aí o prejuízo vai além. Mas olha só, aí você vê a falta de consciência dessa pessoa, maldade. Ela foi lá, botou o funcionário para trabalhar para ele lá para cortar o frios, pegou, enfim, é uma maldade do mundo espiritual, entendeu? Então que a gente nunca cometa esse tipo de coisa. Então só para você entender que existe isso aí aí fora. Vamos lá então, a nossa parte está lá em 1 Coríntios 4:2, fala assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros. O que significa isso? Que toma conta da dispensa. É aquela pessoa que fica ali para poder. É o mordomo, né? Nós somos mordomos, nesse texto fala sobre mordomia, e nós somos os dispenseiros. Aí tem vários significados. Tem um significado espiritual, dispenseiro da palavra, nós que somos administradores da palavra de Deus, dispensamos sobre a vida das pessoas, administramos essa palavra. Por exemplo, eu sou um mordomo da palavra, porque eu pego a palavra de Deus, estudo e mando para vocês, alimento vocês, preparo a comida e dou para vocês. Eu sou o mordomo. Vocês também são mordomos na vida de vocês. E são os dispenseiros. E o que se espera? O que diz? Que seja encontrado fiel. Muitas vezes a gente paga preço financeiro pela nossa infidelidade. Só que as pessoas têm que sentar para ouvir, para elas entenderem que não são fiéis. A gente se acha fiel, a gente se acha bons pais, a gente se acha sempre o melhor, tá tudo bem. Mas é muito bom você ouvir uma verdade e dizer: cuide para você permanecer fiel. Ser fiel não é só não matar. Esse rapaz aí, ele matou alguém? Não, que botou a comida lá. Não, o sorvete. Não matou ninguém. Na cabeça dele, ele fez mal a alguém? Não. Se alguém falar assim, você não é fiel, ele vai gostar? Não, mas ele foi infiel. Ele foi infiel com o dono do mercado. Ele foi infiel com o sistema do mercado. Ele foi infiel com ele mesmo, porque ele não atentou que ele estava fazendo ali uma maldade. Isso aí no mundo espiritual é maldade. Isso é uma maldade muito grande. Vamos pensar pequeno aqui agora? Micro. Se você é o dono de um mercadinho e 10 pessoas fazem isso durante um mês, 10 pessoas pegam um negócio e botam lá no cantinho, quando você vai ver, está podre lá. Quanto de prejuízo você não tomou? Porque eles compram, aquilo ali é comprado. Tem produto de consignação, talvez, sim, mas a maioria é comprado, tá bom? Então, o que Deus espera de nós é que a gente procure ser fiel nessas coisas. Não estou falando de perfeição, mas de você ter essa preocupação, ser fiel a Deus, ser fiel aos seus princípios, conceitos, valores, ser fiel a isso, sabe? Tudo que você entender que você pode, porque a gente já, de vez em quando, é obrigado a cometer um delito. Em que sentido? Puxa vida, você está com maior pressa, o sinal está fechado. Irmão, aquela cena tá no amarelo, aí tu já sabe que vai entrar o vermelho, aí você fala, vai dar tempo, só que tu sabe que não vai dar tempo. E quando você passa, fica vermelho, sabe? E tal, porque você sabe que a atenção é para já dar aquela reduzida, porque do amarelo para o vermelho é tum. Já não bastam os delitos, os pequenos delitos. Você pegar e fazer, aí acumula, acumula, acumula. Vocês estão entendendo isso? Isso reflete na vida financeira, porque é a tal da dívida no mundo espiritual. Então, quando você começa a entender isso, parece alto, fica tranquilo. Ai, meu Deus, agora eu não posso errar. Não é sobre você não errar. É sobre você ter uma consciência diferente. Você está entendendo?
é você ter uma postura diante das circunstâncias diferente. A palavra que melhor descreve a nossa parte é mordomo. O que é mordomo? Administrador. É o camarada que fica tomando conta da casa. É ele que ordena tudo. Ah, está faltando isso. Ele tem que ser uma pessoa de confiança. Nós somos mordomos, a Bíblia diz isso. A palavra grega para mordomo é aikonomos, que pode ser traduzido por gerente, administrador. Na Bíblia, um mordomo tem uma grande responsabilidade em administrar todas as posses do seu mestre. Ou seja, olha a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Imagine a gente, como cristão, fazendo isso aí lá no mercado, de dar um prejuízo ao mercado. Nós temos essa responsabilidade de não causar. Uma coisa que você tem que botar no teu coração é não causar dano a ninguém. Já não basta um erro que você vai cometer, você causa um dano a alguém. Mas por maldade você causar um dano, dar um prejuízo a alguém, e quando você entra nesse nível de consciência, você está preparado para ser honrado, porque nesse estudo você vai aprender isso. Quem é fiel no pouco, sobre o muito ele coloca. E quem cuida das coisas dos outros, tem um versículo que fala sobre isso, a gente vai ver isso ao longo do estudo. Quem cuida das coisas dos outros será honrado, Deus vai te honrar. Porque assim, vamos supor, eu pego o carro do irmão Carlos emprestado. No meu carro, eu não passo no quebra-mola rápido. No meu carro, eu tiro do buraco. No meu carro, eu fico preocupado de quebrar uma peça. Mas eu pego o carro dele e passo no quebra-mola voado, passo no buraco, sem nenhum tipo de coisa. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Quem não administra as coisas dos outros bem, não será abençoado nas suas próprias coisas. A Bíblia fala sobre isso. Então a gente pagou muito preço aí por coisas que a gente não administrou bem das outras pessoas, dos nossos patrões que a gente trabalhou, que a gente negligenciou. Teve gente que acabou pegando, levando para casa uma coisa ou outra. Várias coisas que nós fizemos. Nós fizemos. Tá entrando em parafuso. Mas você está entendendo isso aqui, ó. Essa consciência é simples. O que você vai fazer? Primeiro, desfazer. Como é que você desfaz? Primeiro, tendo essa consciência de que agora isso não é mais legal. Segundo, pedir perdão, anular e vigiar para não cometer. E se acontecer, aquilo não vai mais acumular, porque você vai pedir perdão, você vai ter uma postura diferente, você não vai ser mais fazer com dolo, com maldade ou com intenção. Será um erro, será uma queda. É igual pecado. É igual pecado. Ninguém quer pecar. Mas quando você peca, que seja uma queda, um vacilo, e não você ser o pecador quanto mais. Aquela pessoa, desculpa a expressão, não gosto dessa expressão, mas malandra, que quer ganhar vantagem, que quer dar volta, que não. Eu deixei lá, o mercado é rico. Um sorvetinho. Isso é dolo, é maldade, é sobre isso. Não é aquela coisa do pecador, da natureza pecaminosa, tá? Então, e é bom ter esse conhecimento para a gente ver, porque se você não sabe desse entendimento, você ia continuar fazendo normalmente, como nós. Então estamos juntos, irmã, que eu também, então, meu irmão, eu tô vindo a 80. O sinal brotou, vai dar e nem sempre dá, né? Mas só que é diferente. Há uma consciência diferenciada. Vocês estão conseguindo entender? É nível de consciência. Às vezes você fala, não, tá demais, eu preciso ver isso aqui. É diferente. Vou dar um exemplo para a gente fechar essa parte. Eu pulava carnaval. Quando eu comecei, e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, eu fui pular o carnaval, a minha consciência já me acusou, a minha consciência já me deixou mal. Então, olha que maravilha isso. É você se sentir mal por algo que antes você não se sentia. Então, isso já é uma evolução tremenda. Quem está entendendo, diga amém. Isso é progresso. Vai falar sobre isso aqui com outra pessoa. Ah, meu pastor ensinou que se a gente pega um sorvete e bota no outro setor, 1 quilo de carne, gente. 1 quilo de carne está 40, 48 reais, dependendo da carne. Hã? Osso. Pé de galinha, 48 reais. O que acontece? Você pegar 1 quilo de carne, cara do jeito que está, e colocar, e mesmo que não tivesse cara, é o produto deles, você colocar no outro setor para ficar roxa lá no outro setor, vai falar isso para alguma pessoa. A pessoa vai falar que não. Eu tenho pessoas conhecidas, né? Não daqui da igreja, mas do convívio,
que pegavam coisa do carrinho dos outros. Assim, vamos supor, ele passava teu irmão Carlos lá, tadinho, um carrinho cheio de coisa, aí ele viu o pote de manteiga e falou, não vou lá no setor não. Ele passava e pegava no carrinho dele, entendeu? O irmão Carlos estava aqui, o irmão Carlos, a pastora tá rindo lá atrás, ó. Ela sabe quem é. Não, mas não é a pastora não, gente, pelo amor de Deus. Aí, olha aqui, a família não pode assistir esses vídeos, cara. Com um carrinho, ele tá lá com um carrinho. Aí ele sai perto do carrinho e vai pegar outra coisa. Aí eu passo ali e falo, aqui uma manteiga aqui em cima. Eu não vou lá no setor, não. Pego, boto no meu e vou embora. É isso aí, ó. Coisas que tinham que ser pesadas. A fila estava grande, ele pegava do carrinho de outra pessoa. Como é que é o nome disso, gente? É roubo. Só que na cabeça dele é esperteza. Eu já falei malandragem, é isso aí. Vocês estão entendendo? Parece bobeira, não parece? Isso pesa no mundo espiritual. Irmã Liliane, participação. Boa noite, irmão, tá rindo e vamos cá. Isso que a irmã Irmão Simone já falou, fez, né, é uma prática que acontece de tirar xerox, assim, né, no trabalho, e até uma coisa que todo mundo faz naturalmente. Eu fazia. É uma coisa, é isso, as pessoas fazem naturalmente. Mas assim, eu já peguei isso daí, eu não faço. Eu fico olhando. Gente, olha também só. não falo nada. Mas é uma coisa. Eu o irmão Josias se tremendo todinho ali, que deve fazer xerox direto. Apostila, né? Mas assim, é claro, né? Há casos e casos, situações e situações. Sim, mas assim, eu vejo que às vezes você tem que imprimir alguma coisa, Sim, emergência. Então, assim, mas de maldade, você ir lá imprimir um livro, uma apostila, né? Então, assim, isso daí pesa Porque você muito. está gastando, na minha época era toner, que era um coisa cheia de grafite dentro. Você está gastando toner da empresa, a luz, uma opção de coisa. Tem coisa que é o papel, tem coisa que é justo, tá, gente? Se você está ali, você não vai ter tempo para tirar fora e você precisa, é justo, porque você está preso no teu trabalho, aí você tem que imprimir alguma coisa para entregar alguém, fazer alguma coisa, e por conta do trabalho você está impedido de fazer aquela ação. Então é justo você fazer uso e resolver a sua questão. É justo. Agora, aqui eu estou falando da esperteza para não chamar de malandragem, né? Tipo assim, vamos supor, vou imprimir todo o meu material aqui, vou imprimir aqui tudo, vou aproveitar. Aquele de pegar a bolsa, lembra quando a gente pegava a bolsa? Pegava assim meio que igual ladrão, escondendo? É esse sentimento, entendeu? Agora, não, eu estou aqui, o irmão Josias está aqui, ele não pode sair o tempo todo. Então ele precisa imprimir um documento e tal, ele vai ali imprimir o documento. A consciência dele não está sendo de lesar a igreja. Oi? Fique em paz, Josias. Mas a propósito, me fala o que você imprimiu que eu vou descontar, entendeu? Agora, se fosse descontar... Uma vez nós fomos imprimir para uma irmã aqui, para uma criança aqui da igreja, aconteceu uma situação, os pais não conseguiram comprar o livro da criança. E nós entramos na causa, e como era um conjunto de livros, não tinha como comprar separadamente, senão a igreja compraria separadamente o livro e daria para a criança e está resolvido o problema. Mas não podia, porque era o kit. Então, ela conseguiu alguém que deu lá o livro e nós fomos para tirar a cópia. Foi 180, foi por aí, não foi? 180 reais que deu, porque era um livro grosso, deu 180 reais. Tá tudo bem, não estou falando pelo valor não, tá? E tal. Mas imagine alguém imprimindo no trabalho 180 reais, mais 30, mais 50, no final é o salário da pessoa toda em produto. Vocês estão entendendo? Peraí, rapidinho. Mas se for justo. Ó, gente, o que eu aprendi? Se aquilo é justo no mundo espiritual. Sim, irmã, para fechar. Para fechar aqui, eu tive uma experiência, acho que eu até já contei, né, sobre relação à medicação no hospital. Né? É normal, todo mundo tem uma bolsinha com as medicações. Vai lá na farmácia, pede, tem sua bolsinha de medicação. E quando foi um dia, a menina falou assim para mim, eu era nova convertida, não foi agora não. A menina falou assim para mim... Tá justificado. Tá justificado. Falou assim, Liliane, vai mudar a farmácia, eles vão prender as medicações, a gente está fazendo o nosso kit. Eu falei, vou fazer o meu. Aí fui lá, peguei um saco, né? Aí botei dipirona, botei um monte de medicação. Quando eu tô indo pro carro para botar no carro, o Espírito Santo falou assim, tem alguém doente na tua casa? Tá chamando doença. Um saco cheio de remédio.
Aí, aí eu murchei, né? Voltei. Aí eu botei tudo lá, mas ela ficou me olhando assim. Eu falei, vou botar tudo, entreguei tudo lá, não levei nada para E, casa. gente, vamos fazer uma análise agora dentro dessa visão, dentro desse conhecimento e dessa consciência. Vamos lá. Pegar o exemplo excelente que a irmã Liliane deu. Você vai lá na farmácia do hospital, eu vou economizar pegando lá e não comprando. Você já está se antecipando a uma doença. Você está abrindo uma brecha para vir doença para a tua vida. Está roubando, no bom sentido. E olha só que interessante. Parece uma economia. A maioria dos remédios vai estragar, porque talvez você nem vai precisar. E outra coisa, a grande verdade é, quando a doença vem, alguma coisa, às vezes tem que ser na farmácia que vai comprar. Não tem lá no hospital. Vocês estão entendendo isso? Então, hoje eu tenho esse pensamento. Agora, diferente. Veio uma enfermidade, uma situação. Você está trabalhando. Você não tem o dinheiro para comprar uma dipirona, ou não vai sair para comprar dipirona. E você vai lá e pega dipirona ou qualquer remédio. Tá dodói. Não tem o dinheiro. Você não tem o dinheiro, não tem como comprar, então você vai fazer o uso como alguém. Meu irmão, no início do ministério, quando eu peguei todo o meu valor que eu recebi e fiz tudo que precisava, porque não tinha dízimos e ofertas no início. Então eu peguei um valor considerável e comprei as primeiras cadeiras, comprei tudo, então eu fiquei zerado e ajudando o povo, e o dinheiro que entrava, eu lembro disso, o pouco dinheiro que entrava quando a gente começou a arrecadar dízimos e ofertas, era 80% para ajudar o povo. A gente pagava o aluguel e às vezes não sobrava para mim. Como eu estava sem salário na época, não tinha os cursos, não tinha nada, eu ficava às vezes tal. Eu jamais vou pegar coisa aqui da igreja, comida da igreja, sem eu precisar. Mas quando eu precisei lá no início, há 9 anos atrás, em alguma situação, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, eu pegava. Por quê? Porque diante de Deus eu estava ajudando, eu estava pegando o dinheiro da igreja, ajudando o povo, e aí quando eu precisava, era justo que eu pegasse. Agora, eu estou com o meu dinheiro, eu estou podendo fazer minha compra, eu vim aqui e limpar a despensa da igreja ou pegar coisas da igreja, aí não é justo. Vocês estão entendendo isso? Então, o mundo espiritual trabalha na linha da justiça. Entendeu? Quem merece, recebe. Quem deve, paga. É isso aí, justiça. Então, eu não tinha essa consciência. Eu aprendi nesse estudo há 15 anos atrás. Irmã Rosângela. Boa noite, a paz. Não, eu estou incomodada aqui quando falou da cópia, Confessa, né? Porque confessa, irmã. Vai, bota para fora. Esse é o momento. a gente tem que falar. Sim. Porque a minha irmã O irmão sempre... Seite pegou cópia da igreja. Isso eu sabia. Fala, irmã. A minha irmã, ela trabalha em escritório, então ela sempre me ajuda, às vezes, a imprimir algumas coisas. Como, por exemplo, aquela guia do MEI, né, que a gente paga todo mês. Aí eu já pedi a ela uma vez, aí ela falou, Rô, eu vou imprimir para você o ano todo. Aí, Olha, eu queria só de um mês para pagar, né? Eu pedi a ela, imprime para mim, Ivana, porque não dá tempo de ir na Lan House, eu estava sem impressora, enfim. Aí ela, não, tá ótimo, irmã, eu imprimo já do ano todo, você guarda aí e vai só, né, pagando. Aí eu tô aqui incomodada com isso. Amém. Conselho, vai lá no dono da empresa e fala, olha, olha só a diferença. Emergência, irmã, emergência, a irmã não tem jeito. Agora, cá entre nós, gente, por exemplo, quanto é uma impressão? E é uma impressão mensal, né? Mensal. É R$1 uma impressão? R$1. R$1. Aí, o que acontece? No mundo espiritual, ela acumula R$12. Isso ao longo do ano, com mais outras coisas que a gente faz, gera, por causa de R$1, gente, a gente se arrebenta. Vocês estão entendendo? Então, não. E outra coisa, isso aqui não é radicalismo. Eu estou ensinando sobre vida financeira. Isso reflete. Reflete, porque o dono do escritório lá, ele comprou a resma de papel. A gente dá para comprar uma impressora aqui para a igreja nova, que a nossa deu pau. Cadê o dinheiro para comprar? Vocês estão entendendo? Aí a gente vai se sacrificar para comprar. E aí, irmão, já está confessando aqui também. Vai, bota, tô brincando.
Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Só que aqui é diferente, é a igreja, tá para ajudar mesmo e para fazer. Não é comercial, mas lá fora a gente tem que tomar esse cuidado. E eu vou dizer mais, Deus honra. O diabo não vai encontrar ali tanto material como às vezes ele encontra na nossa vida por questões que são bobeiras. É R$1, é 30 centavos. Caneta, por exemplo, caneta. Parece brincadeira, mas você pegar a caneta dos lugares, só se não você esqueceu, foi na sua mão, foi na sua bolsa. Aí é diferente. Tem gente que pega na maldade caneta. Isso aí, gente, 70 centavos, 80 que seja uma caneta, porque não é só essa caneta que a gente pega ao longo da nossa vida, não é só uma coisa, são várias. Então, aprenda isso. A soma de todas as coisas. Quando um bandido ele é preso, o que eles fazem? Eles puxam. Quando o diabo pega a gente em alguma situação, é a ficha. O que o diabo falou para Deus, no trono de Deus, sobre Jó? Ele é assim porque o Senhor dá isso e isso, ele tem isso e isso e isso. O que significa isso? Ele deu rei lá? Então pronto. Então não é sobre o pastor Ney. E outra coisa, vocês me conhecem, eu não estou aqui falando para vocês, temos que ser perfeitinho. Eu sou muito perfeito, eu não dou um erro, não. É consciência. Hoje, quando eu digo há 30 anos, que Deus trabalhou a minha consciência a respeito disso. Eu nunca quero lesar o irmão Carlos. Agir com malandragem com ele para ganhar um negócio em cima dele. Uma irmã, alguns anos atrás, eu e a pastora, quis fazer um jardim aqui na igreja. Ela fez o orçamento, o jardim deu R$12.000, porque havia uma empresa para fazer de fora a fora um canteirinho, tal, um negócio bonito. R$12.000. A irmã ia dar de oferta aquele coisa. Eu chamei a irmã com muito carinho, com muito cuidado. Eu falei, irmã, não faça isso. Não vou interromper a sua oferta, fique tranquilo, porque a vida da pessoa fica triste. Mas não me sinto bem em onerar a irmã com R$12.000 em algo que a irmã pode abençoar a igreja num valor menor. Conclusão, ela entendeu, uma ovelha obediente, eu e a pastora nos reunimos, eu fiz questão de ir com ela no horto e nós compramos todas essas jardineiras que vocês estão vendo aí, terra e planta, tudo, R$1.200. A irmã ficou feliz, a igreja ficou bonita, deu vida aqui e tal. O irmão André vira e mexe, está querendo comprar. O irmão, pelo amor de Deus, não quero onerar, pelo amor de Deus, vamos ver aí, não fica gastando, vamos tentar ajudar e tal. Então, no meu coração hoje, eu como pastor, poderia me aproveitar e falar, não, dá sim, irmão, dá isso aí, e não sei o quê, dá é mais. Não, eu não quero isso. Porque eu sei que lá na frente eu vou pagar isso no mundo espiritual. Meus filhos vão pagar, minha família vai pagar. Vocês estão entendendo isso? Porque o mundo espiritual está vendo. E isso tudo tem a ver com finanças. Por que modéstia à parte, eu digo isso para vocês como líder espiritual, Deus nos abençoa muito. Mas muito que você não tem noção. Em que sentido? Nossos filhos são muito abençoados, ganham coisas. Deus está sempre abençoando a gente com alguma coisa. Olha, 70% do que eu tenho, eu não teria condições de ter. Está entendendo? Eu não teria condições de ter. Mas Deus sempre levanta alguém para abençoar, para viabilizar, para dar, para doar, para fazer por mim, pela pastora e pelos meus filhos. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu procuro e ensino isso, meu filho, eu ensino isso, filho. Puder fazer o bem, faça. Não faça o mal, não plante na vida das pessoas, seja correto em tudo que você puder. Não é ser perfeito, mas é tentar fazer o que é certo. Porque quando você errou, no mundo espiritual, você tem até crédito, no bom sentido. O diabo não tem nem como te acusar com aquele teu erro. Agora, meu irmão, um acúmulo violento. Tu erra mais um, é igual o cara que já está com a ficha cheia. O cara atropela alguém de bicicleta, ele vai ser preso perpétua, porque o cara está devendo tanto. No mundo espiritual é assim, quem deve, paga, quem merece, recebe. É assim que funciona, tá bom? Alguém mais aqui? Irmão Josias, vai. Abre o coração para a gente, vai ser importante. Rapidinho, são duas experiências, uma negativa que eu passei e uma positiva, né? Quando eu trabalhava na Barra, no escritório de contabilidade, eu dei lá o jeito para instalar um programa, né, que não precisava pirata. De licença, programa pirata. Sem contar, só um parêntese, não fala em pirata não, que eu até me tremo. Porque o que a gente pirateou de CD, irmão, não tá no gibi. Sim. Ônibus pirata que vinha da Central também. Tô pagando no mundo espiritual até hoje.
E aí eu vim todo animadinho e chamei, né? Seu fulano, vem cá pra eu te mostrar que eu consegui fazer aqui o negócio Hackeei. e tal. Ele só virou pra mim e falou, vem cá, só uma pergunta. Tu é cristão, não é? Aqui a gente só trabalha com programa original, tá bom, meu filho? Pode desinstalar aí que a gente vai comprar o que é o certo, né? Aquilo ali marcou a minha vida, né? E eu botei isso na cabeça. E falando de um detalhe também que é a situação positiva, não pelo que a gente faz, mas pela essência do que a gente coloca quando a gente faz algo bom, né? Nessa semana eu estou começando esse trabalho de artes, de fazer vídeos, e aí uma pessoa que eu fiz um trabalho, ela me mandou mensagem e falou, cara, queria te falar, eu estou fazendo a mesma coisa que você, e eu gostaria da tua ajuda, me ajuda aí, eu estou fazendo arte, estou fazendo vídeo. E aí na hora, né, eu falei, pô, brincadeira, o cara tá competindo comigo, não vou fazer isso não. Mas aí no mesmo tempo, né, Deus, que não é a gente, mas colocou no meu coração, tem espaço para todo mundo. Isso. E aí eu gravei uma mensagem para ele e falei, meu amigo, sendo bem sincero, minha vontade não era te ajudar não. Mas assim, Deus é tão bom que se você quer fazer algo certo, coloca isso no teu coração e eu vou te ajudar com tudo que eu puder. Eu gravei uns 3 ou 4 áudios de 6 minutos falando tudo que eu faço, como eu faço, qual o programa que eu utilizo. E lógico, né? Deus é tão bom que depois disso, dessa ação, né? Você me ligou para indicar uma cliente e vieram mais 3 pessoas para fazer um serviço. E a pergunta é, quanto foi que você deixou de ganhar ajudando esse rapaz? Nada. Exatamente. Aí Deus vai te honrar. Aí o principal, né? Uma coisa que Deus me startou e que eu vi aprendendo nesse estudo também. A gente coloca muito o dízimo daquilo que é nosso. Mas para quem tem empresa, às vezes a gente deixa a empresa de lado, achando que aquilo ali a gente não precisa mexer. E na verdade isso me startou, diante desse estudo também, para também dizimar 10%, né, que seja aquilo que Deus coloca no nosso coração, também da empresa. Então eu comecei a fazer isso. Né, e vai vir a nossa consultoria, que eu vou fazer com o senhor, mas isso me startou para essas coisas. É fidelidade nas pequenas coisas, gente. A Bíblia fala sobre isso. A gente não para pensar. Repito, pastor, mas é sobre finanças? Muito do que nós estamos com dificuldade financeira, muitas vezes, é pagando no mundo espiritual. Você já ouviu relato de pessoas que se deram bem numa situação aqui e depois tomaram um prejuízo enorme do outro lado? Pessoas que vivem lesando os outros, daqui a pouco tomam um prejuízo grande. Pessoas que pegaram o dinheiro do dízimo com pena de dar, fizeram outras coisas, depois tiveram que gastar com outras coisas do valor do dízimo. Teve uma pessoa que deu, aí não deu, né, pegou o dinheiro e tal, depois ficou doente, o valor da receita era o valor do dízimo que a pessoa deixou de dar. Aprenda isso. Se você não ser fiel de um jeito, você vai ter que pagar de alguma forma. Eu prefiro dar para Deus. Porque pelo menos para Deus eu estou plantando. Mas quando eu leso o reino, leso pessoas, vai sair de mim, entendeu? Olha aqui que diz, fidelidade como requisito principal. A nossa única responsabilidade é resumida neste versículo. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É pessoal, cada um dará conta de si. O conhecimento das exigências. O mundo espiritual é exigente, hein? Lá fora, na macumba, na umbanda, quimbanda, no candomblé, seja o que for, lá é cobrado na hora, é full time. Lá não tem misericórdia. Deus não. Deus é um Deus misericordioso. Então, ele é longânimo, mas não significa que ele vai deixar de cobrar. Entendeu? Então, o mundo espiritual, tá? Reino das trevas, reino da luz. Trevas, luz. O sistema é o mesmo. Eles usam o mesmo sistema, só que um é luz, o outro é treva. Entendeu? Espírito Santo, espírito demoníaco. Anjos de Deus, anjos caídos. Vocês estão entendendo? É igual. Claro que com a diferença de um poderoso e um que está subjugado. Porém, o sistema espiritual é o mesmo. Nós temos os anjos do Senhor que nos protegem. A pessoa da outra religião tem as entidades que protegem elas. Até certo ponto eles protegem. Então, o que eu quero que você entenda? Quando eu entendo isso, o mundo espiritual cobra do lado de lá. O mundo espiritual do lado de cá, o nosso, também cobra. A diferença é que lá não tem misericórdia. O nosso lado tem misericórdia. Mas olha só, eu não posso ficar fazendo uso dessa misericórdia o tempo todo. Eu vou errar porque Deus me entende.
Aí eu não vou dar porque Deus me entende. Aí eu não vou fazer porque Deus me entende. Eu vou fazer isso porque Deus me entende. Tudo bem, mas vai chegar uma hora que a justiça vai ter que ser implicada, porque senão Deus tá na facatrua com a gente. Então Deus ele é infiel. Não, ele é longânimo, ele é misericordioso. Mas vai ter uma hora, é igual a Laura. Eu fico, Laurinha, eu vou te pegar. E demora 2 anos, né, irmão? Mas ela vai continuando. Se ela continuar, vai ter uma hora que eu vou ter que pegar. Vocês estão entendendo? Por amor, não vou pegar para quebrar, nem para matar, nem para fazer nada de ruim. Mas eu vou ter que fazer. E ela vai se sentir mal, ela vai ficar triste, ela vai ter o problema da dor, da chinelada. Vocês estão entendendo isso? Chances. Só que quando a gente não tem consciência, a gente fica cometendo até a justiça vir. Aí a gente reclama com Deus, aí se afasta de Deus, aí o diabo entra e afasta a pessoa da igreja. Ah, eu estou lá, minha vida financeira não está mudando. A pessoa não senta o bumbum para aprender? Minha vida financeira não tem... A pessoa está pecando direto, irmão. Imagina o que a gente está ouvindo aqui, as pessoas não estão ouvindo. Não estão aprendendo, estão lá metendo pau e fazendo besteira com o dinheiro dos outros, com as coisas dos outros. Sim, por favor, o microfone lá na... Ah, perdão, irmã Catiele, me perdoe. Sim, pode falar. A paz do Senhor, igreja. Só dando continuidade na linha de pequenos furtos. Sim. Eu queria Isso, irmã, bota para fora. Vamos lá. A gente poderia fazer no podcast, já me deu um tema para o podcast, né? Vai, vamos lá. Contar para a igreja uma experiência que eu passei, né, agora nessa semana. Completou 7 dias agora que a gente, lá na empresa, enterramos o nosso patrão. Uhum. E o que apareceu de donos de pequenas coisas... Ah, essa ferramenta era minha, eu que emprestava para ele. Eita! Quando foi na segunda-feira, o técnico lá da empresa, o técnico TI, né, que prestava serviço e não presta mais há uns 3 anos, pelo menos, entrou em contato para avisar que o servidor era alugado, sendo que todos os pagamentos passavam pela minha mão e eu nunca soube de aluguel de servidor. Então, assim, eu fiquei assustada, porque as pessoas não têm pudor, nem por uma pessoa que morreu. Mas, assim, agora, aprendendo, na verdade, não diferencia a pessoa que lesiona de uma pessoa viva para uma pessoa morta. Tudo é furto, tudo é roubo. Sim. Mas, assim, eu fiquei... Gente, as pessoas não têm pudor, as pessoas estão, assim, se aproveitando de qualquer Ou seja, brecha. Esse técnico provavelmente quis jogar essa, que é a malandragem, de dizer, não, era alugado, ele está morto, não vai poder, infelizmente, não vai poder falar, ele vai lá e pega o aparelho. É isso aí. E, assim, graças a Deus, essa responsabilidade de isso, não é aquilo, não é minha. Graças a Deus. Eu só estou passando todo o levantamento financeiro. Tem uns negócios meus lá também, vou lá, hein? Eu até brinquei, eu falei assim, gente, tantos donos que estão aparecendo, que eu falei assim, eu vou falar também que eu tinha um carro por aí, porque as pessoas estão assim, sem noção e sem pudor de nada. Isso acontece nas famílias, quando alguém morre, às vezes o pessoal aparece lá e cada um quer uma coisa. Não, isso aqui minha mãe falou que era meu, isso aqui... Cara, minha mãe morreu, eu não quis saber de nada, não é porque eu não preciso, eu gostaria muito, né? Meu irmão saiu dando as coisas lá, tal, eu não fui lá fazer questão de nada. Se tivesse alguma coisa que fosse relevante, de um valor relevante, eu poderia até lá pretear alguma coisa e tal, mas eu achei muito pequeno eu querer lá fazer questão de uma cristaleira que custa R$380 lá, não sei aonde, R$500 e tal, eu ir para lá querer uma parte, porque não, você ter paz, que aí Deus vai te dar muito mais pelo outro lado. Mas essas pessoas que vão na malandragem lá querer arrancar um pedacinho do que o falecido, os despojos, né, que ficaram, essas pessoas elas tomam vantagem, esse rapaz, vamos supor que ele leve lá a peça. Ele vai tomar muitos prejuízos, entendeu? O que ele vai... Infelizmente, é assim que funciona, tá? Pastora, com a palavra. Todo mundo em silêncio, por favor. Enquanto o pastor... Eu estava falando sobre essa questão, né, de lesar alguém. Confessa aí, pastora. Não vão rir de mim não, tá, gente? Ele trouxe à minha memória a questão de usar coisas falsificadas. Ah, é. Porque o dono, ele vai lá, ele investe na marca, aí vai um espertinho... Não, pastora, para. Não faça isso. Né? Não faça isso. Os irmãos não vão voltar semana que vem. E as pessoas, por vaidade, porque é a vaidade, né? Olha, para ostentar aí, ali uma marca, vão lá e acabam, né, participando. Eu tive uma experiência há uns 10 anos atrás. Eu comprei um Quantos anos atrás? 10. 10 anos atrás. 9, 10 anos. 10 anos.
Então, assim, eu comprei, diante de Deus, eu não sabia. Tinha uma pessoa vendendo vários sapatinhos, né? Eu achei bonito, e na intenção até de ajudar, comprei. Quando chegou, eu vi que era Nike. Estava escrito Nike, mas eu sabia que não era original. Então, assim, né? Então, eu tive essa consciência ali quando eu peguei, mas eu pensei, é tão bonitinho, vale a intenção do meu coração. Às vezes a gente quer enfeitar o nosso erro, né? Mas paguei um preço. Peguei e comecei ali, né? E falei, eu estou fazendo para ajudar, né? Deus, ele não vai levar em conta isso. Só que o tênis, aí usei a primeira, a segunda, né? Só que aquele tênis me deu um chulé, gente. Eu não tenho chulé, o pastor é testemunha. E aí estava eu com o tênis, fui no local com o bendito do tênis, né? Pecado, Chegando lá, eu tinha que tirar o sapato. Pagou o preço. Não sabia, tem que tirar o sapato. Olha, e aí eu pensei, nunca mais. Feito. Aí eu peguei, tirei o tênis, falei, Senhor, meu Deus, joguei o tênis fora e ali ficou a experiência, né? De nunca mais a gente negociar, não tem o chulé, tá, gente? Mas aquele tênis, ele me deu, né? Até porque, como que um tênis que custa R$200, eu paguei, eu acho que 50 na época, foi um valor muito inferior. Então, você paga preço na coluna, na questão até mesmo da transpiração, e às vezes é muito comum, né? Óculos, bolsa, sapato, blusa, e não é por uma necessidade, é para ostentar ali uma marca, sendo que também é um roubo, porque alguém investiu naquela marca. São bilhões de prejuízo. Sim, são coisas simples. Vamos supor, pegando a palavra da pastora, o irmão Carlos é dono dessa marca aqui, ele fabrica, ele tem todo o custo por essa marca de tênis aqui. Vamos supor que seja um Nike. E aí, 1 milhão de pessoas, um cara vai lá, copia o mesmo tênis que ele fez, tudo, bota a mesma marca que ele fez e vende isso aqui e 1 milhão de pessoas compram. Ele deixa de vender 1 milhão. Se fosse R$1, ele deixou de ganhar. Nós demos um prejuízo para ele de 1 milhão de reais. E famílias são afetadas, pessoas perdem o emprego por conta disso, né? Entendeu? Tem uma loja ali na Iraquã que 3 blusas de marca, R$99. 3 né? Então, blusas, assim, 3 camisas blusas da Nike, sim, R$99. Então, assim, né? Vocês estão Lógico que não é original. Uma vez também, há 15 anos atrás, eu ainda não tinha essa mentalidade, essa consciência, e eu fiz o quê? Peguei um dinheiro, aí eu fui lá no centro da cidade, resolvi alguma coisa, passei na Uruguaiana. Meu irmão, aqueles Nike bonitão, lindo, 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 lindo. R$10,90, bem barato, era tipo R$50. Eu falei, vou ostentar. Comprei um para mim, um para pastor. Na época eu não era pastora, né? Eu não era nem pastor. Comprei para a família. Meu irmão, foi um tal de perder unha, machucou, rebentou nossos pés todinho. Barato, saiu caro financeiramente e saiu caro no mundo espiritual, porque então às vezes parece, eu sei que isso é complicado de falar, mas a gente falando sobre finanças e tudo deságua nas finanças, o prejuízo que damos ao outro. Senão, então, peraí, então não existe justiça no mundo espiritual. Você lesa as pessoas e você se deu bem. Como é que funcionam os bandidos? Como funciona? Eles roubam, fazem casas luxuosas, eles tiram onda, cordãozão de ouro. A gente não consegue comprar nem uma gargantilha de ouro. Eles compram um cordão deste tamanho. Tiram uma onda. A conta chega ou não chega? Pode reparar, é justiça, infelizmente ou felizmente é assim. Alguém mais? Vamos lá? Oi. Guarda-roupa amanhã da irmã. O guarda-roupa da irmã vai estar do lado de fora. Não, sabe por que é paz, meus irmãos? Sabe o que acontece? É porque, assim, a pastora levantou uma situação... Era melhor a pastora não ter falado sobre isso. Não, que é você comprar para ostentar aquilo ali, né? Tipo, o tênis... O senhor não foi sábio nem ela, porque o tênis falsificado faz mal mesmo, prejudica tudo, joelho, pé, tudo. Mas, por exemplo, eu fui na rodoviária e comprei 5 camisas de malha. Só que cada uma vinha uma marca, eu comprei para academia. Uhum. Só que vinha lá Adidas, vinha sei lá o quê, mas tipo, não tava nem aí para isso, eu tava para o valor, e porque eu ia usar para academia. E agora, pastor? E agora eu vou... Agora... Não, pede a Deus, né? E não vou nem poder comprar mais, tá olha vendo? Só, o que a gente faz? Vou dizer o que nós fazemos para ensinar. Por exemplo, se eu estou com dinheiro para comprar um Nike, eu vou lá e compro um Nike.
parcelado ou tal. Se eu não estou com dinheiro para comprar um Nike, eu vou lá na Renner, eu vou lá em outros lugares aí e tal, e compro um tênis. Estou aqui, ó. Aqui. Vocês estão entendendo? Se eu tiver um dinheiro para comprar uma calça da Guess, que é não sei quantos mil, eu vou lá e compro. Se eu não tenho, eu vou na C&A e eu compro. E eu tô com a calça aqui. Então, na verdade, eu tenho que comprar uma roupa de malhar numa academia. lojinha que não tem marca, Não. Eu estou na academia. Eu vou na C&A, tem roupa da Ace, que é ótimo. Não, Ace? Não. Pastor? Na C&A você encontra roupa de coisa. Existem lojas especiais. Na internet tem da Lupo, entendeu? Então, assim, eu digo porque eu não gosto de dar valor caro em roupa de academia. Eu compro roupas bem... Esse agora é uma marca intermediária. Pastor? Oi, pastora. R$50, né? O meu short da academia, ele é grosso, é excelente, legal. Dá até para ir para outro lugar se quiser. Ele foi R$90. Eu compro 2 e, revezo. Na verdade, agora aos pouquinhos já estou com 4, irmão. Então eu vou revezando. Ou seja, é melhor isso do que eu pegar uma situação e depois eu pagar o preço em cima daquilo. É uma questão de consciência. Pastor, eu estava vendo também essa semana. Sim. Na questão dos Estados Unidos com a guerra com a China, um rapaz falando que essas marcas famosas compram com eles, né? Eles que fabricam. No caso, eles compram $1.000 e revendem a $30 mil. Essas marcas famosas. Aí também é uma Sim, então. Só que aí, eles não é uma culpa nossa, né? Mas eles pagam o preço. Vira e mexe, eles estão quebrando, acontecendo alguma coisa pela maldade que eles fazem. Entendeu? Mas nós temos que honrar a proposta que foi feita. Se eu quero usar uma camisa da Nike... Vocês já me viram com camisa da Nike aqui na igreja? Não. Porque eu julgo que eu não vou dispensar R$300 numa camisa de algodão da Nike. Vocês estão entendendo? Aí é justo? Eu quero usar Nike. Aí eu vou na loja ou em Campo Grande no coisa e compro uma camisa da Nike a R$50 para poder eu mostrar para vocês que eu estou usando Nike. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso. É sobre isso. Aí depois o bicho pega para o meu lado, eu não tenho que reclamar, porque eu estou mentindo para vocês. Eu estou mentindo para vocês. É uma mentira. Entendeu? A receita é essa. Vamos lá. Quer ouvir uma verdade? Vocês querem ouvir uma verdade? Não é melhor não falar, não. Vamos para frente. Falo ou não falo? Eu só vou falar se for uníssono. Fala. Falo ou não falo? Vamos lá? O que eu aprendi depois desse estudo há 15 anos atrás? Primeiro que tem que entender que comprou coisa falsa, vai pagar preço. Entendeu? Vai ter chulé, vai dar dor na coluna, vai ter o problema e tal. No mundo... Parou de comprar, parou. Aí, depois, tem a questão do mundo espiritual que vai ficar devendo. Tem a questão... Se a gente parar para ver, gente, não estou querendo ofender ninguém, mas é uma mentira. Desculpa. Se eu botar um óculos da Oakley, que eu paguei R$50 no camelô, eu estou mentindo para vocês. Então, vai para a nossa ficha espiritual uma porção de coisa. E, gente, eu lembro, eu não estou aqui condenando ninguém. Eu já usei, muito CD pirata, né? Lembra o filme? Era CD pirata. Meu irmão, eu tinha um irmão da igreja que ele tinha uma caixa. Eu assisti, era 7 no final de semana. Teve vídeo pirata. TV a cabo. Poxa, R$30, irmão. Vai pagar 70? R$30. Não, na época era R$30 a TV pirata e R$70 na Sky. Aí a gente era R$69,90 na Sky e R$30. Aí você fica, não, R$30, cara, foi metade do preço, vamos embora. É o famoso gato net. Não, gato net. Aí olha só, vamos lá. Eu, há 24 anos, 25 anos atrás, fazia uso disso, estava em tal. Você fica ali numa situação difícil, tal. Eu me libertei disso, minha situação melhorou. Hoje eu pago o valor normal de um streaming
Não abuso em streaming. Tem para que pagar tantos? Eu pago um streaming, entendeu? Vivo tranquilo, com paz no coração, minha vida só melhorou. Aí vai o segredo que eu vou falar para vocês. Escuta isso, aceite se você quiser, rejeite se você quiser. Mas todas as pessoas que vivem isso, que fazem isso, pode fazer a pesquisa, vão sempre ter problema financeiro. Repara bem, vai ter problema financeiro. Por quê? Porque no mundo espiritual há uma dívida. Quando eu tirei o CD pirata, o Gato Net, quando eu parei de fazer essas coisas, naturalmente, progressivamente, eu passei a ter condições de pagar o verdadeiro. É incrível isso. Vocês estão entendendo isso? E é uma esperteza que não vale a pena se você calcular. Eu não vou economizar R$30, só que eu vivi uma miséria de vida. Então, para que economizar R$30 se eu já estava ferrado? Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou pagar o justo, o correto. A vida foi mudando, entendeu? Uma vez o irmão Josias, quer falar sobre isso? Você citou aí que ele falou isso, né? Ele queria colocar dali para ele, depois para a pastora lá, para a gente ir para o final, tá? Fala sobre esse negócio aí, TV, não sei o que lá, TV. Isso. Tem uns irmãos aí que conhecem. Mas, na verdade, é isso. Tinha um amigo que fazia, né, aquela caixinha. IPTV, e aí, né? eu fui pesquisar. E na época eu falei, caraca, baratinho, vou fazer e tal. Vou, inclusive, indicar para todo mundo, né? Só que, na verdade, a gente até conversou sobre isso. Ele veio me perguntar, né? E aí tipo assim, a caixinha é permitida. Mas aquilo que vem do streaming, você teria que pagar. É que nem um jogo. Se eu quiser assistir um jogo do Flamengo, tem jogo que hoje passa na TV a cabo que eu pago. Mas tem jogo que o direito é exclusivo. Então, se eu quiser, eu vou ter que pagar o Premiere para assistir aquele jogo exclusivo. E esse IPTV... Lá tem todos os jogos. Aí, ó. Né? Então, assim, é aquilo, Se né? tem uma coisa que tem que pagar e você está fazendo uso de graça, já... Entendeu? Olha aqui, ó. Eu tenho uma TV lá na minha casa que ela não é Smart TV. Ela é uma TV de plasma, então ela não pega a internet, né? Ela não capta. Qual é o caminho certo? Nós compramos no Amazon Prime Isso, é um negócio lá que você conecta. Isso, pronto, acabou. Aí a gente pode acessar nela as coisas que a gente quer. Sempre terá o caminho correto. Só que a gente quer ganhar vantagem. Uma situação X, você teve que fazer isso, aí Deus está vendo, o mundo espiritual, ele está julgando a causa. Agora, com dolo, com progressão, então quem faz isso sempre terá dificuldade financeira. E isso, carga de roubo. O motorista foi preso, dá lá para a pastora, por favor. O motorista foi preso, foi morto às vezes, torturado, está com problema psicológico por causa daquele produto. Eu já comprei muita coisa no trem. Eu amava comprar coisa no trem, porque é muito legal, né? Oi? Oi? Quando eu ia para o trem, já levava um dinheirinho no bolso para comprar tudo que aparecia. Pastora, vamos lá para a gente ir para o fim. Rapidinho, tem a questão também de gato de luz, né? Que é uma coisa que, infelizmente, muitos cristãos têm, né? Água, né? Que aí o Satanás fica, mas não tem nada a ver, porque a luz está muito alta, né? Então, assim, é uma brecha gigantesca. E uma outra questão também, que às vezes a pessoa faz sem consciência. Por exemplo, comprar na feira sem nota fiscal. Tá lá um celular, lá não tem nota fiscal, você não sabe a procedência. Alguém pode ter morrido. Talvez aquele celular tenha custado a vida de um pai de família, sabe? E aí a pessoa vai lá, né, sem maldade. Por falta de conhecimento, compra e às vezes é fruto de um roubo. Eu estou dando para vocês, como líder espiritual, o meu testemunho. No início da nossa vida, lá, há 30 anos atrás, vamos botar assim, a gente fazia uso de tudo isso aí. Pensa numa fase terrível e difícil que não saía, era um espiral. A gente não tinha esse conhecimento. Isso. A gente precisa e tal. Quando a gente foi tirando tudo isso ao longo do tempo, a nossa vida foi mudando.
É incrível isso. Então é sobre isso, é pensar sobre isso. É um confronto? É a aula do confronto, mas é importante para a libertação, irmã Rosângela. Então, pastor, eu tenho até um testemunho também referente a essa questão de conta de luz. Porque há anos atrás, assim, mais ou menos 15 anos atrás, né, o meu ex-marido, ele quis botar o gato. E, na época, eu acabei aceitando. Sim, as circunstâncias. Aí bateu a fiscalização na rua, no condomínio, né? E ele, por ser policial e tal, ele desenrolou com o rapaz e deu um valor e não ganhou a multa. Mas desde aquele dia, eu me posicionei. Eu falei, a partir de hoje não vai ter mais gato. Né? Porque é um susto tremendo, né? É horrível. Né? Eu já não estava de acordo, então eu me posicionei diante dele e falei, a partir de hoje não vai ter mais gato e Deus vai dar condições de a gente pagar qualquer valor que for por mês. Então, hoje, eu digo como testemunho. Valeu a pena eu ter me posicionado, porque assim, Deus tem me dado condições há muitos anos de pagar 500, 600, 800. Esse ano já chegou a R$1.000 e eu pude pagar a minha conta de luz. Então, vale a pena a gente obedecer. É isso aí. Não, é isso aí. E porque senão, gente, parece, nossa, pagar 500, eu prefiro pagar 100, 200 ali. Mas você vai pagar isso lá na frente. E se duvidar, você vai pagar a tua vida toda. Ah, tudo bem. Não, você vai ficar no marasmo financeiro a vida toda. Entendeu? É sobre isso. O membro ramal. Bota aí, pega aí, irmã, para poder sair na live. A minha luz e a da irmã Rosângela vêm pelo mesmo caminho, né? Ah, então ela estava pegando sua luz. Vai. Aí, o que acontece? Andou tendo uns probleminhas lá, que faltava luz, né, Rosângela? A gente ficava, às vezes, o dia inteiro sem luz, ou da madrugada até a metade do dia. Aí, o que aconteceu? A gente começou a se comunicar. Tem luz aí, faltou aqui, não sei aí na dela tinha, na sua não tinha. Não, aí não tinha. Quando não tinha na minha, não tinha na dela, e não tinha na do meu irmão. Aí tem um canal pra gente reclamar. Só nós três que reclamávamos, eu, a Rosângela e a minha cunhada. Porque o resto das pessoas, ninguém reclama porque tem gato, aí tem medo da fiscalização. Aí a Laís falava assim, mas só 3 vocês pessoas que reclamaram. Mas só tem 3 reclamações. Eu falei, não, mas é uma rua se enorme. Sou eu falava, olha só, é porque o pessoal tem gato aí, velho. Mas a gente tá rindo, gente, mas isso é muito sério. É muito sério. É isso. Aí, exatamente. E outra coisa, esse pessoal é malandro. Pegou, tá todo mundo lá sem pagar. Tá lesando outras famílias que pagam, porque a Light cobra da gente, tá? Todos esses gatos aí a gente paga dos outros que fazem. Então, é uma cadeia que se forma que depois você não percebe por que você tem dificuldade. Bota aí, irmão, para poder o pessoal ouvir. Isso, obrigado, irmão Pedro. Meu primo trabalha na Light. Ela explicou o seguinte, eles não estão mandando reforço no transformador, na rede, porque pelo consumo que tem nas contas, não ultrapassa o que tem aí. Só que, na verdade, o consumo é muito maior por causa dos gatos. A conta não bate, entendeu? Né? Então, é uma conta que não fecha. Aí, até que agora, graças a Deus, mandaram um reforço lá. Porque a irmã tirou o gato. Entendeu? Tô brincando que já foi muitos anos. Mas olha só, gente. Olha, vamos pensar sobre o que a irmã falou. E olha a proporção que isso toma. Prejudica. Vocês estão entendendo? Só que é complicado você ter essa consciência nesse nível. Isso é evolução de consciência. Eu não quero lesar ninguém. Senhor, me dá condições. Olha, diante de Deus, irmãos, há 20 anos que nós nos libertamos, faz mais até, e de lá para cá, sinceramente, há trancos e barrancos. Mas Deus tem nos honrado e a gente consegue, como a irmã falou, pagar nossos compromissos. Às vezes atrasa uma continha ali, uma em cima da outra, e Deus honra e as coisas vão acontecendo. Vocês estão entendendo isso? Até porque a pessoa vai se dar bem, mas vai chegar um dia que a casa cai. Os deputados aí que roubam, daqui a pouco, a casa cai. Aquele Eduardo Cunha, o bicho roubou bonito. Eu tô livre, ele tá preso. Porque ele estava preso, ele só soltou. Que vergonha, os filhos, netos, vendo ele ser preso com dolo. Vocês estão entendendo?
Fora o mundo espiritual, que o cara... Meu Deus do céu. Então, assim, isso tudo, essa consciência, eu sei que está sendo um pouco assustador para alguns, mas foi essa consciência que me libertou a minha família de viver numa opressão financeira, opressão espiritual, opressão social. E aí eu comecei a despertar para isso e as coisas foram mudando, tá bom? Vamos fechar? Vamos indo para o fim? Vamos lá, então? Exigências. Antes que possamos ser fiéis, precisamos saber o que é requerido de nós. Exatamente como comprador de uma máquina complicada, ele tem que estudar o manual do fabricante para aprender como operá-la. Precisamos examinar o manual do Criador, que é a Bíblia, para determinar como ele quer que lidemos com as nossas posses. É sobre isso. Existem exigências. Espera aí, vamos ser sinceros aqui, já que a gente é estudioso. Aqui é tipo um seminário. No seminário a coisa é assim. Escuta bem, vamos ser sinceros. Nós somos cristãos. A gente fala de Deus, a gente tal. Só que na nossa vida pessoal, a gente está cheio de gatilho. A gente está cheio de situações a serem resolvidas. O que vai acontecer? A conta não vai fechar. A gente vai ser cristão, a gente vai estar na igreja, mas em algumas áreas a pessoa vai ter dificuldade. E está tudo bem, você vai sobreviver com essa dificuldade. A questão é, será que se eu não começar... E outra coisa, pelo amor de Deus, gente, não sai daqui em parafuso, nem preocupado, não. Fica tranquilo, vai devagar e fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, me convence, me ajuda e, Senhor... Foi as orações que eu e a pastora fizemos lá atrás. O irmão Ney e a irmã Paula fizeram. Isso não é sobre ser pastor. A gente simplesmente falou assim, eu não quero ficar... A irmã Rosângela falou uma palavra que mexeu comigo, porque na época era assim, a gente passava em cada situação que eu falei assim, eu não quero ficar passando por isso. Eu não quero ficar passando por isso. Quando a gente comprou o tênis que caiu unha de todo mundo, eu falei, meu Deus, Senhor, não quero fazer isso não. Tu compra uma camisa com um fedor desgramado naquela tecido brabo lá que eles botam lá, e Senhor, eu quero ter condições, eu quero ter... Pronto. Deus me fez ser rico? Não. Ele só simplesmente me ajudou para que eu tivesse, primeiro, a consciência. Hoje eu não me preocupo, eu sempre me preocupava muito com marca, tal. Claro, marca é bom. Se você puder, compre tudo de marca. Aleluia, glória a Deus. E me dê também de marca. Mas, irmãos, eu me desprendi pela consciência sobre isso. Me desprendi. Existem roupas muito boas e muito bonitas. Essas roupas que eu tenho novas aí que eu tenho colocado, comprei na C&A e está tudo bem. Importante a minha família estar bem, importante eu estar bem, está tudo bem por isso. C&A, Renner, Riachuelo, isso é só garimpar que você acha, irmão. Mas estou com minha consciência tranquila e estou em paz. Agora, eu pego... Oi? E também não é barato, mas pelo menos é justo, entendeu? É mais do... Porque assim, uma camisa... Essa camisa aqui é da C&A. Quanto foi, pastor, essa camisa? R$80. A camisa da Nike está 280. Então eu compro 3 dessa daqui. Eu vou ter 3 camisas em paz, do que eu botar uma para mostrar para vocês que eu tenho Nike. Entendeu? Então, assim, jovem, adolescente é outra história. Aqueles, tem ali aquela questão, aí é outra história. Você tem que fazer o melhor pelos seus filhos e tal. Agora, gente, eu vou ficar trazendo uma situação, é outra coisa. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá? Final aqui para a gente fechar a aulinha de hoje. Elementos importantes da fidelidade. 2 importantes elementos sobre nossa responsabilidade em sermos fiéis deve ser entendido. A parábola dos talentos, lembra? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos. Esse homem é o Senhor, tá? Essa parábola é Deus e nós. O Senhor da parábola é Deus, tá? Chamou seus servos, confiou-lhes seus bens, a cada um deu 5 talentos, outro 2, outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Deus, ele sabe, sua capacidade é essa. Minha capacidade hoje ainda não é usar igual jogador, Nike, relógio topzão. O que Deus confiou na minha mão ainda não foi isso. Um dia ele pode me confiar um Rolex. Aleluia. Amém? Amém. Mas enquanto o Rolex não chega, eu me contento, O Mondane que tem aí, entendeu? Mondane é bom, Ou seja, vocês estão entendendo isso? Ele dá. Aí, o que acontece? Ao retornar, o Senhor pediu a cada servo que prestasse conta de sua fidelidade
na administração daquilo que ele está dando na nossa mão. Vocês estão entendendo? O Senhor reconheceu o servo fiel que recebera 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel